Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero avisar você que o Real Madrid fez a parte dele, goleou por 4-1 o Al-Ahly, né? Teve um primeiro tempo, um início de jogo um pouco ruim, mas goleou e foi a final. E o Flamengo vai fazer a disputa do terceiro lugar com o eliminado também e goleado Al-Ahly, né? A gente espera que o Flamengo tenha um mínimo de decência, vontade e não tem aquela apatia que a gente viu em campo para a disputa do terceiro lugar. Vamos pro vídeo. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eu tô aqui em Fontevraud, interior da França, né? Já no caminho para Nantes. A Isabelle Costa ficou no Marrocos, ela vai cobrir lá o jogo de terceiro lugar. Eu não consigo. Eu não consegui ficar num local onde eu vi uma das piores, não digo vergonha porque tá no Mundial, não é vergonha, tô orgulhoso do Flamengo ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, mas um dos piores momentos do Flamengo, né? É muito triste você ser eliminado numa semifinal. Eu tô acompanhando, parei aqui agora no intervalo para gravar o jogo do Real Madrid, o Real Madrid não jogando nada, absolutamente nada, jogando muito mal nesse primeiro tempo, não sei como é que vai terminar o jogo. A gente está gravando aqui, mas de qualquer forma o Real Madrid não joga nada, hoje desfalcado, e a gente, aqui tá zero grau aqui, um friaca danada, mas aqui é um castelo, né? Aqui é um castelo, a minha esposa tava por aqui, eu vim à procura dela, vim ficar com ela, eu tô gravando aqui antes do final do jogo, mas a oportunidade que o Flamengo perdeu, né, muito também pela arbitragem absurda, né, a arbitragem encomendada, um VAR que toma uma atitude daquela de não expulsar o jogador que entrou na perna do Ayrton Lucas, que dá um cartão pro Gerson, quando na verdade foi uma falta ocasional, que o próprio jogador do Al Hilal, ele trava o pé no gramado, aí o Gerson colide com ele, o pé do Gerson acaba pisando, porque ia pisar no chão, mas o pé do cara ficou. Então tudo isso aconteceu, e fora o jogo picotado, o absurdo que a gente viu, né, no estádio lá em Tanger, e agora nos resta colocar a cabeça no lugar, pensar aí na Recopa para salvar uma das 3 taças que o Flamengo tinha para disputar, né, que dão direito quando você ganha Libertadores, Supercopa, e uma das 3 taças você tem a obrigação de conquistar. Eu lembro do trecho do Rocky Balboa, que a esposa vira para ele, olha para ele e fala: vá e vença. Falta isso no Flamengo. Falta um cara como o Pelaipe, um cara, um gerente que vá no vestiário e não passe a mão na cabeça, não fique mimando o jogador, que cobre, que peça, que peça não, que cobre, né, que peça a vitória, que vá nos caras e eles tenham respeito pelo cara. Então falta uma peça dessa daí no Flamengo para cobrar. Infelizmente hoje os jogadores são mimados, as decisões, né, do departamento de futebol são péssimas, não é culpa do Vitor Pereira, o pouco tempo que ele está aí, é culpa de quem escolheu tirar o Dorival Júnior e trazer o Vitor Pereira, total, é culpa do Marcos Braz. O Galvão Bueno está certíssimo quando fala, o Marcos Braz tem que começar a assumir os seus erros, quando prometeu que traria 4, 5 contratações e vendeu, trouxe uma, mas vendeu um jogador que mais se adaptava ao Thiago Maia, que era o João Gomes. Eu sempre fui a favor de trazer o Gerson, e entendo que o valor da venda do João Gomes foi muito bom. Mas será que não é possível você fazer uma venda ou fazer um acordo para depois do Mundial, para ele ir no meio do ano? Você perde um jogador que já jogava bem ali ao lado do Thiago Maia e você traz um jogador que nem foi relacionado para a intertemporada lá do
do Olympique, né? E acaba que veio fora de ritmo. É um excelente jogador, o Gerson, mas não estava, né, fazendo, e não faz o que o João Gomes faz, né? Então tem muita coisa para mudar, muita coisa para acertar. O Flamengo teve 60 dias de férias porque quiseram mandar o Dorival embora e não tinha técnico para colocar, porque tinha que esperar o Dorival, o Vitor Pereira no dia 1º de janeiro. E aí você fica o mês de dezembro inteirinho sem treinar, e os jogadores chegam, óbvio, sem ritmo, né, fora de forma, para uma disputa de Mundial de Clubes. E a gente tem essa situação toda do Flamengo muito, mas muito mal planejada, né, a preparação da temporada de 2023. Então falta falta uma peça como essa de um gerente de futebol para cobrar dos jogadores um mínimo de compromisso, de comprometimento, que ontem a apatia foi inacreditável. O próprio Caimota falou sobre isso, né? Também falou da arbitragem pífia, né? O Caimota do Globoesporte.com, que a arbitragem foi pífia, mas tem que falar, né, que o Flamengo não teve vontade em campo. A gente tem aqui algumas informações aqui para passar, que eu não trouxe mais cedo. Eu até vou ler alguns comentários dos torcedores aqui, que eu falei que eu ia ler. O Davi Luiz falou o seguinte: futebol é dessa forma. Acho sim que foram inúmeras decisões que nos prejudicaram, e essa foi uma delas, concentração. Acho que o futebol, tudo acontece. A gente estava melhor no jogo, a tendência era voltar no segundo tempo da mesma forma. Controlamos o jogo e conseguimos, mesmo com 10. Eles criaram chances depois da gente ficar cansado. Agora é levantar a cabeça, continuar vestindo a camisa do Flamengo, e só com esta forma conseguimos representar este clube. O Davi Luiz, que ontem foi peça que acabou, foi um jogador que acabou atrapalhando ali um pouco, né, no primeiro gol, no pênalti. Ele recua uma bola que ele estava de frente, que ele poderia ter, não precisava ter recuado para o goleiro, e às vezes essas bolas são totalmente desnecessárias, e eu fiquei muito chateado ontem na hora desse lance. Eu falei, e não é para voltar a bola, e aí acabou dando o que deu. O Vitor Pereira criticou a arbitragem, né, também. Nos preparamos para esse adversário, estudamos, percebemos as características. Agora não nos preparamos para essa arbitragem, que do meu ponto de vista não foi ajustada para este nível de competição. Uma arbitragem que desde o primeiro minuto foi condicionalmente na mostragem dos amarelos, o amarelo também para o Pulgar no início do segundo tempo, não ter dado vermelho para o jogador que entrou no Ayrton Lucas, é inacreditável. Com a falta de critério muito grande, foi o que o Caio falou também. Se não fosse a personalidade e o caráter destes jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com menos 2 ou 3 posições. Muitas paradas, uma atrás da outra. Primeiro tempo, que eu recordo, chegaram 3 vezes na área e conseguiram 2 pênaltis. 11 contra 11, fomos muito mais equipe. Já o segundo tempo, com 1 a menos, não é fácil. O Flamengo até teve bem com a entrada do Cuéllar. O Flamengo teve bem, sim, mesmo com 1 a menos. Cara, é muito triste, né? Muitos torcedores aí não entenderam o porquê que ele tirou o Arrascaeta. Eu também não entendi, não teria tirado o Arrascaeta, que é um jogador que tem aí um diferencial, né? Inclusive, a gente teve muita gente, né, falando o seguinte: eu jamais tiraria o Arrascaeta. O Vitor Pereira respondendo essas pessoas, né? Eu jamais tiraria o Arrascaeta no 11 contra 11. Uma decisão muito difícil, mas com 1 a menos deixei o Everton Ribeiro, porque ele equilibra um pouco mais na parte defensiva. Se eu tirasse o Gabigol, o que vocês falariam? Se fosse o Pedro, o que vocês falariam? Então, são situações, né, que só a gente vivendo para a gente entender, e também não é um momento aí de julgamentos, de grandes julgamentos. Agora, tem que questionar sim a diretoria por tudo que fez, né? O departamento de futebol. O Galvão fala também, né? Eu até lembrar o que o Galvão falou: agora a culpa não é só dele, é do Landim, do Braz, é de quem passou a perna no Dorival e colocou esse técnico. Fazer o quê, né? Ele fala até em mau caratismo por parte do Vitor Pereira. Isso eu não vou entrar nesse mérito, mas ele reclama demais do que fizeram com o Dorival.
E eu concordo que tiraram o Dorival da chance de disputar os títulos que ele conquistou a vaga, né? A Supercopa, a Recopa e o Mundial. Não era para ter mandado o Dorival embora antes dessas competições, somente depois, né? E aí trazia o Vitor Pereira e não precisaria dar tantas férias aos jogadores do Flamengo, 60 dias. Passar para vocês aqui também, com relação aí ao treinador do Al Hilal, que falou após a partida que os dois volantes do Flamengo, Gerson e Thiago Maia, não costumam pressionar e por isso colocou o jogador Vieto, que foi quem sofreu o segundo pênalti, para atuar nas costas deles. Em resposta, o Vitor Pereira discordou do treinador e destacou novamente o peso de jogar com um a menos. Sinceramente, nós propomos muito mais jogo que o Al Hilal no primeiro tempo. Não lembro do Vieto ter feito nada no primeiro tempo, com exceção do pênalti. No segundo tempo, sentimos dificuldade por ter um jogador a mais. Então, é óbvio que a gente já mostrou a zona mista para vocês, mas é óbvio que esses jogadores, né, tentaram fazer de tudo depois que estavam com a menos. O Flamengo buscou o resultado, mas eu discordo também do técnico, que o Flamengo não... do técnico deles, que o Flamengo sim chegou a ter bons momentos mesmo com um a menos, tá? Pra gente finalizar aqui, eu vou mostrar imagens do treino. A nossa amiga Raíssa Simplício, da Goal, nos cedeu imagens aí do treino do Flamengo hoje, né, em Rabat. Mas é importante a gente falar sobre isso, né, que a gente vai trazer essas imagens. Eu só quero rapidamente avisar que o Flamengo está tentando pagar um valor, cerca de 100 mil, para trazer, para ter 100% dos ingressos na decisão da Recopa no Maracanã, tá? Então, eles já sinalizaram positivamente o Independiente Del Valle. O Vitor Pereira foi muito criticado pelo Walter Casagrande. Ele falou: faltou treinador, controle emocional e organização para o Flamengo. No primeiro tempo, o que atrapalhou muito o time da Gávea foi o nervosismo e a falta de equilíbrio emocional, exagerando nas divididas até dentro da área. Os dois pênaltis foram desnecessários e em momentos estratégicos de uma partida de futebol. O time do Flamengo jogou muito mal, mas o pior em campo foi o treinador, mentiroso, né, botou entre aspas mentiroso, Vitor Pereira. Ele tirou a Arrascaeta no intervalo para colocar o Pulgar e depois tirou o Everton Ribeiro para a entrada do Cebolinha. E ficou sem nenhuma criação, foi péssimo, assim como na final da Supercopa do Brasil, quando perdeu para o Palmeiras por 4-3. Então o Casagrande detonando o Vitor Pereira, né? E a gente... cara, eu só falo o seguinte: ele vai precisar de tempo para efetuar o trabalho dele. Eu tenho aqui mais uma informação importante para passar antes de chamar o treino do Flamengo. O Vene Casagrande soltou que o Flamengo, Vitor Pereira, já pediu que o Flamengo negocie o Marinho, né, que ele seja negociado e que o Flamengo contrate outro jogador para atuar na ponta direita. Ele descarta a permanência do Marinho, segundo o Vene Casagrande, e o Marinho chegou no Flamengo em 2022, na respectiva temporada fez 42 jogos, 6 gols e 6 assistências. Já na atual temporada foram apenas 3 jogos e 101 minutos em campo. É muito pouco, e o Vitor Pereira não quer a permanência do Marinho. E para a gente fechar antes aqui do treino do Mengão, com as imagens da Raíssa, eu quero dizer que eu sei que vai ter muita gente me perguntando: não vai falar nada do Carlos Alberto, que ele zoou o Arrascaeta, o Gabigol e o Palmeiras, né, que não tem Mundial, tirou onda lá no programa do Donos da Bola Rio, do Getúlio Vargas, chegou com a taça do Mundial. Não tenho nada a dizer, é momento do cara zoar. Ele não foi zoado? Ele não tomou ele não tomou uma canetinha, caneta azul, azul caneta, do Arrascaeta. Agora ele vai zoar, né, meu irmão? O Flamengo foi prejudicado, o Flamengo vacilou também, jogou com apatia danada, não dá para reclamar só da arbitragem. Foi eliminado, não disputou nem a final do Mundial. Tem que aturar. Os caras vão ter que aturar. Ou, algum dia, calar a boca dele. Falta alguém, volto a dizer, para cobrar. Até para o melhor desses jogadores, para que eles deem o melhor em campo, falta alguém para cobrar. Porque, infelizmente, o Marcos Braz não cobra mais. Marcos Braz, hoje em dia, sabe muito bem cantar: Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. E que não chegou, tá? A não ser, volto a dizer, ao final do jogo, se o Real Madrid for eliminado também pelo Al-Ahly, uma possibilidade de um encontro entre Flamengo e Real Madrid na disputa de terceiro lugar. Vamos às imagens aí do treino do Flamengo
com a narração, inclusive, da Raíssa Simplício. Convido você a se inscrever no canal Raíssa Simplício e seguir também ela no Instagram, Raíssa Simplic, ou no Twitter, @simpraíssa, com P mudo, Simpraíssa. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, fique com o treino aí, valeu! Ó, pessoal, o Vitor Pereira continua aqui na beira do campo conversando com o Bruno Espindo. E agora chegou o Mário Monteiro, ó, preparador físico, se juntou eles dois ali, conversando com eles. O que será que eles estão falando? O Vitor Pereira chamou o Gerson ali, tá conversando com o Gerson, ó. Chamou o Gerson para conversar, foi caminhando com o Gerson para lá e eles estão conversando. O que será que tá rolando ali naquele papo ali entre o Vitor Pereira e o Gerson? Olha ali, estão conversando ali, ó. O Mário Monteiro continua batendo um papo ali com o Arthur Vidal. Parece que eles estão falando sobre alguma situação de jogo ali. E agora a conversa com o Arrascaeta, né? O Vitor Pereira conversando ali com o Arrascaeta. Um treino de muitas conversas particulares por aqui, pelo menos até o momento. Já conversou com o Gerson, bateu um papo rápido com o Varela, agora está conversando com o Arrascaeta. O Mário Monteiro conversou também com o Arthur Vidal no particular. O carrinho de golfe foi buscar a gente aqui pra gente chegar no castelo aqui, no Chateau. Chateau, como é que é? Chateau de quê? Sei lá. É, Chateau que você reservou, você que devia saber o nome, né? Olha, encontramos as patroas, né? Depois do que aconteceu lá no Marrocos. E elas estavam conhecendo alguns castelos aqui. E estão num chateau aqui, cara. É Fontevraud. Vai no Chateau do Vral. Porra, irmão, do Vral. Já fui em Rabat. Agora é no Vral, né? Fonte Vral, aí. Le Hotel. Pô, o carrinho de golfe foi buscar a gente lá onde era o estacionamento pra trazer aqui, porque tá frio, né? Fala. Lindo, maravilhoso. Não, isso aqui é espetacular, meu irmão. Olha, porra, e tá frio pra caramba. Aqui no meio da França.